E na edição 84, que a Mônica, Binho e Milena causaram uma confusão laboratorial. Vamos de review hoje, turminha boa do meu Brasil. E vamos começando mais um vídeo aqui no canal Alex Santos de Turma da Mônica. Deixa eu só adiantar aqui uma coisa, essa edição é de número 700 da Mônica. Não foi uma edição comemorativa, tá? É uma edição comum como outras. Bora ver como é que foi? Roteiro de João Eduardo Xavier, o pessoal que gosta dos roteiros do Emerson, nós tivemos do Emerson esse mês, mas o João ele segue muito o estilo do Emerson. Desenho de Sidney Salustre, arte final de Thiago Martins e letra de Lua Azul. Começa no laboratório do Franjinha, a Mônica e a Milena estão lá e o Franjinha fez uma máquina, um robozinho de arrumar bagunças. E aí a Mônica até pergunta, então dá até pra arrumar as bagunças dos nossos quartos, né? E aí o Franjinha diz que sim, que só precisa de um, só que ele é interrompido. A mãe dele chama ele pra arrumar o quarto. Ele até tentou falar que tinha que fazer algumas coisas ali, mas não deu certo. A mãe dele falou pra ele ir. Bom, chega o Binho e aí a confusão começa de verdade. Porque o Binho aperta um botão no laboratório que abre quase uma outra dimensão ali no laboratório. E você acha que o laboratório é pequenininho? Não, é enorme. E aí ele aperta a máquina, transforma as meninas em dinossauro, depois transforma ele em dinossauro, e depois monstrinho, em personagem da turminha, em slime, amoeba, sei lá, até fazerem o laboratório explodir voando. A Milena disse que conseguiriam parar se a Mônica acertasse no botão. A Mônica acerta, só que tudo que sobe desce, e todos caem com tudo. A Milena até disse que apertou ali um amortecedor, né? Mas pelo estado dele nós vemos se isso deu tão certo. E o laboratório tá uma confusão. Então a gente vai ver se essa invenção de arrumar dá certo. E realmente deu certo, porque quando o Franjinha volta, o laboratório está limpinho. Só que ele precisa de uns ajustes ainda. E aí quando apertou para dar os ajustes... Pois é, descubra quando você ler, se você já leu, e aí, o que você achou dessa historinha. Vamos para Jeremias, em Um Herói de Todo Mundo. Roteiro de Rogério Mascarenhas, desenho de Altino Lobo, arte final José W. Magalhães e letras de Tatiane Josefovich. O Binho e o Dudu foi até a casa de Jeremias para perguntar para ele se ele dá um boneco, que eles têm um action figure, pra eles brincar. Só que daí o Jeremias fala assim, não, isso não é um brinquedo, e lá. Só que no dia seguinte, ele encontra o brinquedo em outro lugar. Depois ele encontra em outro dia no outro, e assim vai. Até o pai dele falar que encontrou lá nas roupas que estava na lavanderia. E aí o Jeremias acha que tudo isso são sinais. E ele então se transforma em um super-herói. Só que como ele estava usando esse chapelão mexicano aqui, ele não estava vendo ele não estava vendo nada. E a turma, o Cebolinha e a Mônica estavam sendo atacadas pelo Capitão Feio. E o herói Jeremias aqui deu um atropelo no Capitão Feio, salvou o dia, tá vendo? Mas aí ele acha que isso dá muito trabalho e desiste. E aí, quando ele chega em casa, ele vê que o Binho e o Dudu estavam brincando com o action figure dele. E por isso, então, que ele sempre estava encontrando em lugares diferentes. E aí o Gerê deixa os meninos brincarem e vai estudar. Depois tem Luca em Errar Faz Parte. Roteiro de Rai Guimarães, desenho de Ricardo Roazio, arte final de Fernando Dali, letra de Lua Azul. O Luca, ele erra a cesta e começa a errar, pede ajuda pro anjinho, o anjinho verifica lá se tem alguma coisa errada com a cesta. Não, tá tudo normal. Então, se não tem nada de errado com a cesta, pode ser que tenha algo de errado então com a cadeira dele. Ele vai até o laboratório, o Franjinha analisa, não tem nada errado com a cadeira, não tem nada errado com a bola. Você deve estar com um pouquinho de falta de prática. Vai lá treinar, praticar mais. E aí ele aproveita que como o Luca ele é muito bom no basquete, aproveitar que ele tá assim meio desregulado pro Franja aí fazer mais cestas que ele. Depois tem Milena em Bolo Perfeito, roteiro de Rai Guimarães, com desenhos de Fernando Campos. Fernando, que eu gosto dos desenhos dele, eu acho que é.
e arte final de Paulo de Tarso, com letra de Lua Azul. A Milena separou para Magali um pedaço de bolo, só que o Binho comeu. Então ela chama o pai para ir até a confeitaria, mas estava fechada, então vai até a padaria. Só que na padaria não tinha exatamente o bolo que ela queria. Então ela encomenda o bolo, falta só o bolo, então como não é uma confeitaria, quando chegasse em casa, confeitava ali o bolo, né? O padeiro fez um bolo, inclusive a Milena adorou, só que chegando em casa, a Binho agora tinha comido os morangos, que ela ia fazer os confeitos. Então ela volta pra padaria pra comprar pra ver se tem os confeitos também. Depois tem Raposão em Fim de Papo. Roteiro de Mário Matoso, desenho de Thiago Vieira, com arte final de Viviane Yamabuchi, com letra de Lua Azul. Um dos filhos aqui do Coelho Caolho pede um favor para o Raposão, que está ali sossegado na maior vibe de prefere evitar a fadiga do Jaiminho. E aí o coelhinho, ele queria uma manga que tá lá em cima, então ele insiste pra pegar, porque você já tá descansado e tal. Nessa de vai, não vai, não vai, a manga soltou do pé, caiu na mão do Raposão e aí pronto, fim de papo, toma. Depois tem Mônica, Era Uma Vez um Sapo. Roteiros de Luciana Lupe, desenho de Anne Mestre, arte final de José W. Magalhães e letra de Lua Azul. Eu confesso que eu li essa historinha com a voz daquele sapo do Cine Gibi 3, inimitável, que o sapo tromba na Mônica. E aí os dois começam a conversar. O sapo reclama que tem um monte de meninas atrás dele, e aí a Mônica fala, isso é legal, né, porque assim você ser beijado, você vai virar um príncipe. Só que não é isso que o sapo quer, o sapo queria só ficar de boa na lagoa, e não com todas aquelas frescuras que tem no reino, só isso. E aí o sapo vai embora, e aí depois a Mônica encontrou um lobo, que a avó tá querendo entupir ele de doces, e ele não quer. Então, são personagens de contos que não estão querendo isso, estão querendo outras coisas diferentes. Depois tem Mônica em Educação Física. A turminha tá na quadra, creio eu, da escola, né? A Mônica dá um chute e fura a bola, arremessa a bola de vôlei pra muito longe. Aí o professor leva ela pro judô, não dá certo que ela arremessa todo mundo com força. Aí o professor tira ela do judô, bota pra andar de bicicleta, a bicicleta se quebra. Aí o professor tira ela da bicicleta, bota no box. Aí ninguém quer, todo mundo fica com medo. Daí o professor, sem saber assim o que fazer, já que a Mônica tem uma super força, botou ela no xadrez mesmo, pronto. E falando de xadrez, um jogo de xadrez, convidou a Milena, só que daí a Milena pediu pra Mônica ensinar ela. E aí a Mônica disse que tinha comprado pra Milena ensinar ela. Quer dizer, ninguém sabe como jogar xadrez. Como eu disse, essa é a edição 700, né, de julho de 2024. Se você comprar ela nas bancas de jornais ou nas livrarias, vem um quebra-cabeça. Olha só, é destacável. Você desmonta e monta. É o mesmo desenho da capa. Bem bacana. Agora eu vou dizer a minha nota, o que eu achei dessa edição. Falhou não ser 700, né? Podia ter uma historinha especial de 700, não tem, no gibi inteiro. A marca de 700 acabou passando em branco. Mas enfim, a primeira historinha eu gostei, né? Tem aquela confusãozinha, ela não é maravilhosa, mas é divertidinha. Um herói de todo mundo eu achei mais ou menos. Luca Erra faz parte, eu não gostei. Achei fraca essa historinha. Bolo Perfeito eu achei mais ou menos pra legal. Fim de Papo eu achei também fraca. Era Uma Vez um Sapo, eu não sei se eu gostei por causa do sapo, eu não sei, assim, mas eu gostei dela. Aqui é mais opinião própria mesmo. A Educação Física foi legalzinha. E a tirinha final eu achei fraca. Mônica 700, eu vou dar nota... Mônica 700. Confusão laboratorial, eu vou dar nota 7. Merece nota 7.
Muito bem, e você já leu Mônica de número 784? Confusão laboratorial, o que você achou? Tinha que ter uma historinha comemorativa de número 700? Deixa aí nos comentários. E se você já leu, o que você achou dessa edição? Comentem. E se você gosta de Turma da Mônica, deixa o like e se inscreva aqui no canal Alex Arias Santos de Turma da Mônica. Se não tiver qualquer novidade, você vai ver aqui no canal. Então, se inscreve. E já que eu falei da edição do Emerson desse mês, dá uma olhadinha lá, ó, tá sensacional. E esse outro vídeo aqui tá incrível. Não esquece de se inscrever e até a próxima. Tchau!